Olá, olá a todos. Vamos começar mais uma live de quarta. Desculpem aí o atraso, mas esse mundo complicado da pandemia, né, e do home office me trouxe um pequeno problema. Estou aqui sem energia aqui em casa e eu vou, né, primeiro agradecer a presença da Kátia Pereira, da Ana Raquel Satin, e vou pedir para que elas batem esse papo sobre gamificação e sobre como usar games, né, e todo esse conhecimento de game design para questões pedagógicas. Mas eu vou me ausentar durante um pequeno período e vou deixar aqui as meninas comandarem, dominarem, elas que conhecem profundamente sobre game design, sobre gamificação, e poderão aí contribuir significativamente para esse debate tão importante. Então, sejam todos bem-vindos e uma ótima live de quarta. Obrigada, viu, Jefferson, pela apresentação. Ana, prazer em conhecê-la, né? Vamos falar muito sobre isso agora. Já sei que você é especialista aí no assunto gamificação, tem um currículo bem amplo nessa área, né? E a gente tem feito essas lives de quarta, né? A nossa trilha digital. E eu já queria começar contando para as pessoas, eu estava lendo o chat ali, tem vários comentários muito legais, e eu queria começar contando que esse título, Trilha Digital, ele veio de um nome que a gente criou para uma trilha gamificada. Eu sou da Digital House Schools e nós temos uma parceria com o Centro Paula Souza, e a nossa trilha gamificada, né, que dá título a essas lives, tinha essa intencionalidade de provocar os alunos e os professores para compreender determinados conteúdos desse mundo das tecnologias digitais, por meio de uma trilha gamificada. E aí já vou lançar essa primeira ideia. Essa trilha gamificada, ela tem uma recompensa, porque quem faz a trilha, tal, concorre a alguns prêmios, tanto professores quanto alunos. Então, ela tem a ideia da gamificação, da recompensa. Eu vou colocar depois lá no chat para vocês, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? E aí, eu queria, Raquel, que a gente começasse já conversando sobre essa ideia, né? O que afinal é gamificação, né? O que a gente pode dizer sobre isso? No mercado da área de design, né, que além de docente, eu também atuei na parte de criação, e eu trabalhava num departamento de desenvolvimento de produtos infantis. Então, eu trabalhei com a parte de pensar em gamificação, em católicos, sem pensar no caso da educação. A educação acaba que ela ia em conjunto, porque quando a gente fala de criança, o aprender desenvolvendo propostas, jogos, então a gente pegava histórias bíblicas e gamificava essas histórias. E aí, depois, quando eu comecei a atuar mais na área de criação, lecionando no curso de comunicação visual, que a gente começou a ver as possibilidades de usabilidade e aplicação disso. A minha gata acabou de abrir o guarda-roupa. Ela entrou. Minha gata chama Serifa, então a gente tem tipografia com serif e sem. Então a minha gata é a Serifa, ela acabou de fazer arte. E então quando a gente fala... Uma gata, tinha que fazer arte, né? Tinha que fazer arte. Quando a gente fala da questão da gamificação na educação, alguns pontos eu fico me perguntando assim. Já utilizei em sala de aula e já utilizei com os alunos sabendo que eles estavam participando e que teriam prêmios, e já utilizei sem os alunos saberem. Então, quando você utiliza estratégias de gamificação nas aulas, e no decorrer das aulas tem um processo que chega a um objetivo final, mas os alunos não sabiam que eles faziam parte desse processo. E aí eu te pergunto, Kátia, qual das duas opções você acha que é mais interessante? A gente
trabalhar com gamificação, com os alunos sabendo que é um processo de gamificação, ou inserir isso no processo da aula sem que seja falado? Eu acho que as duas situações são válidas, né? Porque, assim, quando a gente pensa no conceito de gamificação, nós estamos falando do uso de determinados procedimentos de games, de jogos, em situações de não jogos, né? Esse é o conceito mais clássico aí de gamificação. Então, quando a gente empresta determinados mecanismos, determinadas estratégias que são dos jogos para situações de não jogos, aí a gente está falando, então, de gamificação. A nossa trilha digital, por exemplo, é um exemplo é bom, né? É muito clássico nesse sentido. As duas possibilidades, Ana, eu acho que são bem interessantes, tanto quando os alunos têm essa percepção, quanto quando eles não têm. O uso dos jogos, né, o uso dessa ideia de gamificação para o universo da educação, eu acho muito interessante e apropriado, porque é muito estimulante aprender por meio de jogos, né? É muito estimulante, porque quando a gente fala de jogos, nós falamos de situações que não são situações reais, são situações simuladas. Né? Então, nessas situações simuladas, os alunos e o próprio currículo pode experimentar muitas coisas, sem dos problemas que são do mundo real, né? Porque é uma situação simulada. Então, quando acaba aquela situação, acabou o jogo, acabou a situação simulada, volta-se para o contexto real. Então, todas as questões que são do âmbito dos jogos ficam naquele âmbito dos jogos. Então, tem muitas situações que a gente pode utilizar na prática educativa como estímulo para a aprendizagem dos alunos, nos valendo dessa ideia, desses conceitos que estão dentro desse âmbito da gamificação, né? Você está sem som. Quando a gente pensa no conceito da gamificação, eu fico me perguntando assim, eu sempre leciono para públicos que são públicos bem relacionados com jogos, né? Então, no caso, um outro público, que não é um público que está tão habituado com a linguagem, que não é tão do meio, será que daria certo a utilização da gamificação? Uhum. Eu estou vendo aqui um pouco o que as pessoas estão pondo no chat. Olha lá, o que é atinente à gamificação é estudar os perfis de participantes de gamificação. Exatamente, tem teorias que trabalham com perfis. Entender os mecanismos da ludopedagogia, sem dúvida, e os teóricos que embasam a comunicação, a semiótica. Tem várias coisas aqui, ó. Aí tem uma piadinha assim, a sua gata deveria ser chamada de sem serifa. Sem serifa, porque ela acabou de cair, perdeu a serifa. Perdeu a serifa. E assim, muitas coisas estão sendo ditas aqui para a gente pensar nesse universo dos jogos, né? Dos jogos e da gamificação. Aí, eu acho que a gente pode dar um passo atrás. Porque eu acho que toda vez que a gente fala de gamificação, a gente tem que estar no âmbito, né, no campo maior, que é o campo dos jogos. O campo dos jogos, e aí eu traria para a nossa conversa um autor que para mim é um clássico, que é o Huizinga, o Johann Huizinga. Estou até com o livrinho dele aqui, ó, que é o Homo Ludens. Esse livro, Homo Ludens, ele é muito interessante porque ele insere essa ideia numa ideia de cultura, pensando que o jogo faz parte dessa ideia da cultura. O sujeito que vive no mundo, ele está inserido numa cultura do jogo, do jogar nesse sentido, de experimentar outras possibilidades em situações simuladas, não situações reais. Situações em que a gente se distancia de todo o âmbito da realidade, das problemáticas que podem existir dentro de uma situação real, para uma situação simulada. Por isso que, do ponto de vista didático, o jogo é muito interessante, porque ele possibilita que se experimente muitas coisas em uma situação que a gente chama de situação até controlada.
E a gente pode pensar, e aí falando de gamificação, falando de jogos, né? A gente pode pensar nas características que um jogo tem. Então, o jogo não é uma situação real. Então, a gente tem autores que o chamam de uma situação de segundo grau. Primeiro grau seria a situação real. Uma situação de segundo grau, uma situação simulada. E aí também tem a questão, quando a gente pensa na situação do jogo, que quando você define que você vai utilizar a gamificação em sala de aula, você tem que definir quais são as regras que você vai utilizar, né? Sim. E de forma que os alunos serão pontuados, né? Se vai ter um ranking, se o aluno ele vai competir com ele mesmo, ou se a competição vai ser entre a sala de aula, né? Então, acho que são 2 pontos que a gente tem que pensar quando a gente utiliza a gamificação, de que forma será a pontuação. Qual das 2 formas você mais utiliza? Qual que você acha mais importante? Depende da intencionalidade, eu volto a isso. Toda vez que a gente vai trabalhar com um jogo na sala de aula, né, ou com uma situação de gamificação, e aí, voltando, então eu estava falando, primeira característica, o jogo é uma situação não real, uma situação que simboliza a realidade, e isso é interessante para a gente trabalhar com educação, a gente volta a isso. Uma segunda característica é a ideia de decisão. A pessoa decide ou não entrar no jogo. E olha que interessante na gamificação na sala de aula. Quando a gente propõe o jogo na sala de aula, a gente já supõe que todos os alunos vão participar, necessariamente. E uma das características do jogo é a decisão, é ser voluntário. A pessoa participa se ela quer ou se ela não quer. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar, porque pode ser que um aluno não entre na situação de jogo. Então, se a gente pontua, estabelece uma pontuação, nós estamos usando o jogo numa situação de não jogo, porque nós estamos criando uma situação que necessariamente o aluno tem que participar, e a recompensa dele é a nota, ou essa pontuação, né? Por isso que eu estou falando, é uma dicotomia entre o que o jogo representa, porque eu estou estabelecendo que ele necessariamente tem que participar, tem que jogar, porque se ele não jogar, ele não tem acesso àquela pontuação, né? Então eu forço e eu rompo com uma das características que no jogo ela é muito relevante, porque essa decisão, essa escolha significa que ele entrou nesse campo novo e campo mágico e simbólico que é o campo do jogo. Se eu não tenho disponibilidade para entrar nesse campo simbólico, eu não consigo jogar. Eu tenho uma situação que ela não é uma situação de jogo, ela é uma situação de uma atividade. Estou realizando uma atividade, mas eu não estou jogando. Por isso que quando a gente fala de gamificação, percebe que tem uma sutil diferença aí entre jogo e gamificação? O jogo seria o âmbito mais amplo, a gamificação é uma espécie de jogo, e que nos permite esse trânsito aí na escola, de utilizar, né, como prática didática, né, as situações de jogo, sem que a gente tenha todas as características de uma situação de jogo. E aí, sim, se eu tenho um conteúdo difícil, mais duro, mais árido, que eu preciso utilizar outras estratégias para que mais alunos possam compreender, a gamificação é uma estratégia didática interessante, mas que a gente tenha em mente que ela está dentro de um campo que eu possa não ter a adesão de todos os alunos. E você pode utilizar também de algumas características da gamificação na sua aula, mas não necessariamente colocar isso como pontuação. Você pode fazer um jogo, sim. Algumas trocas entre os alunos, mas isso não vai valer nota, digamos assim, né? Então, caso alguém não queira participar, não vai atrapalhar, digamos, a vida do aluno e nem a sua aula, né? Mas é que tem uma coisa, eu sei que eu estou sendo aqui, estou botando
Estou sendo advogado do diabo, como se fala, Não, tá né? certa. Porque tem uma coisa, assim, a escola, ela é um campo já diferenciado, né? É um espaço em que determinadas regras já são diferenciadas. E uma outra característica do jogo são as regras, são os combinados, né? E é dentro desse âmbito dos combinados que a gente pode trazer elementos do jogo para a sala de aula, porque a gente pode combinar com os alunos essas questões. Ó, vou propor uma situação de jogo, ou vou propor alguma coisa, né, dentro desse âmbito, e essa situação eu vou pontuar, vai ter uma pontuação, e essa pontuação vai ser convertida em nota, né? É um combinado. Porque dentro do jogo a gente tem as regras, né? Então é um combinado do professor com o seu grupo de alunos, né? Como eu vou lidar com essa situação simulada para um uso didático, né? Porque a escola tem características bem particulares. E eu mesma já fiz isso, né? Já trabalhei com alunos com situações. A minha primeira licenciatura é em artes plásticas. E assim, tem conceitos de história da arte que são muito difíceis, são conceitos áridos e que requer leitura. Então, o aluno vai para uma aula de arte, ele, em geral, não tem a expectativa de fazer leituras, né? Ele quer colocar a mão na massa, trabalhar com um ateliê. Em determinados momentos, você precisa trabalhar com teoria da arte para poder entender até por que você está produzindo determinadas coisas. E o fato como é que você faz para desenvolver determinados conceitos que os alunos precisam ler em sala de aula e que você precisa garantir determinados conhecimentos conceituais e você quer que todos compreendam, né? Então, eu criei situações gamificadas em sala de aula para desenvolver questões conceituais. E que os próprios alunos validavam determinados conceitos que outros estavam dizendo. Né? Então, situações de validação entre equipes, buscando não ser competitivo, né? Um jogo não deve ser competitivo nessa situação, porque a gente quer que todos aprendam. Então, se você cria uma competição, você cria uma trilha que alguns chegam ao fim e outros não chegam ao fim. Né? Então, não necessariamente o jogo precisa ser competitivo, né? Você não precisa ter essa característica. E você falando do ensino de História da Arte, eu lembrei de um aplicativo da Pinacoteca, não sei se você chegou a ver, que a Pinacoteca fez tipo um game com História da Arte, que ele se inspirou naquele filme, para mim tem muito a ver com aquele jogo que a gente jogava quando era mais novo, o Carmen Sandiego. E eu não leciono as disciplinas de História da Arte, mas eu fiquei imaginando diversas possibilidades para trabalhar com os alunos com essa proposta, com essa ideia. E a forma com que a Pinacoteca colocou essa possibilidade desse game na Pinacoteca, eu achei muito interessante. Eu não sei se está funcionando ainda. Mas eu não conheço. Eu não conheço, não. Então, nossa, eu gostaria muito de conhecer. Eles desenvolveram um aplicativo que eles deixavam à disposição para o professor escolher uma obra de arte e os alunos tinham que pegar as pistas e achar qual obra de arte que era. Mas eu só li sobre, eu não cheguei a ver, e eu não sei como seria isso utilizando em sala de aula com os alunos na Pinacoteca, né? Uma visita lá. É muito legal, porque, na verdade, nesse jogo o aluno tem que identificar características das obras para ele poder reconhecer, né? É muito interessante, Eu achei muito interessante. Então, esse é um exemplo muito legal, Raquel, porque, assim, qual é o objetivo? Então, voltando lá, para a sala de aula, quando eu vou escolher vou escolher a linha da gamificação para desenvolver determinados conteúdos em sala de aula ou para verificar a aprendizagem dos alunos, porque eu também posso fazer a verificação da aprendizagem por gamificação. Tem alguns aplicativos aí bem interessantes, a gente tem Kahoot, Mentimeter, que são super simples, gratuitos, fáceis de usar, quer dizer, tem uma parte gratuita, né? Mas que todo professor pode usar, se você tem acesso, se os alunos têm acesso a um computador, à internet,
Dá para fazer com tranquilidade em sala de aula e a gente consegue fazer uma verificação rápida da aprendizagem. O Kahoot, por exemplo, você põe algumas questões, os alunos têm que marcar qual é a resposta correta, e aí você consegue rapidamente verificar no meio de uma aula, ao final da aula, se aqueles conteúdos foram aprendidos pelos alunos. Então, isso ajuda a fazer esse caminhar da sala de aula, né? A conseguir replanejar uma aula pela verificação rápida da aprendizagem, por exemplo. E também é interessante que você consegue utilizar o celular do aluno como ferramenta de apoio. Sim. Que alguns professores, algumas aulas, às vezes têm dificuldade com a questão do celular, então você ainda pega duas questões, o celular como ferramenta de apoio Sim. E também utiliza no final da sua aula, né? Então, nossa, eu não conheço esse aplicativo, vou até anotei aqui para eu pesquisar. Kahoot, Kahoot. É simples assim. É muito legal. Nossa, mas tem o site tá bom, o chat tá bombando aqui, gente do céu. Tá bombando. Eu queria ler a pergunta, e aí eu estava tentando prestar atenção no que você estava falando. Tem umas perguntas que eu achei interessantes, deixa eu voltar aqui. Ela falou do livro que você falou. A autora define os perfis psicológicos dos gamificadores. Eu acho que é com relação ao livro que você citou, né? É o Homo Ludens? Não. O Homo Ludens é um autor, né? É um alemão. Deixa eu ver. Um filósofo e tal. Mas eu estou entendendo qual é a questão aqui do Sidney. Entendi. É um artigo. É um artigo, isso. Eu vou dar uma sugestão de um livro, um e-book que eu vi hoje ainda, eu achei muito legal. Que eu vou dar vou deixar ele aqui para vocês. Modelo de gamificação, onde fazem corresponder a noção de estética e emoção. Sim, consideram que a estética describe the emotional responses. Nossa, o Sidney está bombando aqui, ó. Tá bombando, Sidney. Nossa, muito bom. Ele está pondo aqui, ó. Por isso, em contexto de não jogo, eu imagino, as próprias emoções experienciadas pelos sujeitos irão criar o mesmo efeito de envolvimento na atividade. Sim, sem dúvida, porque tem uma dimensão da emoção que é muito, muito importante na situação de jogo, né, da emoção, como é que o sujeito se sente, como é que ele se relaciona com aquela experiência, e essa emoção sentida na experiência do jogo, ela já é um modo de compreender as emoções e aprender a lidar com elas para um ambiente real. Criatividade, segundo Tondello e colegas, é possível identificar 12 dimensões comuns do que pode motivar uma pessoa nos diferentes modelos de gamificação. Espera aí que eu perdi aqui, aí o Sidney está colocando as dimensões aqui, propósito, isso, propósito e significado, desafio, competência, completude, domínio, sem dúvida. Esse tema, gamificação, ele é muito amplo, muito amplo. Eu vou deixar aqui como referência para vocês, a gente está quase, eu não uso o Kahoot, os alunos vão à loucura. O Kahoot é verdade, os alunos vão à loucura no Kahoot. Todo jogo segue uma estratégia ou enredo, fato. Os RPGs evidenciam tomadas de decisão e suas consequências. Essa é a característica principal para utilizar ok? Uhum. Olha, gente, tem muitas pessoas falando aqui coisas fantásticas. A gente tem alguma... fez um comentário que eu achei interessante também, que principalmente trabalha as frustrações. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero deixar aqui uma referência de um livro para vocês. O livro chama Gamificação na Educação. Eu vou escrever aqui, ó, gamificação. Nossa, você sumiu. Gente, cadê ela? Professora? Marco fez uma pergunta. Falou que o PowerPoint possui uma super gincana online. Nossa, vou pesquisar essa gincana online. Está disponível para os professores do Centro Paulo Souza, professor Marco?
A Gamificação na Educação, da Luciene Maria Fadel. Também é um bom livro. Eu cheguei a estudar alguns livros de gamificação como ferramenta para o desenvolvimento de programação. Então, como explicar o desenvolvimento de linguagem de programação por meio de gamificação. Não é a disciplina que eu leciono, mas é um dos livros que eu cheguei a ter. Eu acabei doando para a biblioteca da unidade que eu lecionava. E teve uma pergunta que eu achei bem interessante, que vocês fizeram sobre semiótica. Deixa eu achar a pergunta. Professor Jefferson, você está aí? Jefferson? Não achei a pergunta. E professora Kátia retornou. Professora Kátia, eu estava lendo mais algumas perguntas aqui e voltou. Eu estava ali tentando reconectar, de repente caí. Eu deixei ali, então, para vocês, eu vou deixar de novo dois links. O da trilha digital, para vocês conhecerem e fazerem. Vou deixar ali para vocês. A gente trabalha com conteúdos de um modo gamificado. E também, quem quiser receber o certificado da trilha dessa nossa conversa de hoje, acabei de colocar o Forms aí para vocês colocarem, para vocês preencherem e mandarem para a gente o seu e-mail para a gente poder enviar a certificação. Serão quantas lives dessa trilha, professora Kátia? Nós teremos mais. Na próxima semana, nós vamos falar do digital, o online e a escola, né? Nessa volta para 2021, para o presencial. Como é que a gente vai viver essa confluência entre o online e o presencial? Nós vamos discutir isso na próxima semana com a professora Lucília. E na outra semana, e no dia 12, se não me engano, de dezembro, dia 9 de dezembro, nós vamos falar, dia 12 de dezembro mesmo, nós vamos falar sobre marketing digital. Algumas ideias que nós podemos usar em sala de aula com marketing digital. Ana, você está... Eu não estava te ouvindo. Eu acho que eu tinha caído. A conexão está meio ruim aqui, porque parece que vai chover. Para todo mundo, porque eu vi várias pessoas postando ali no chat que a conexão está horrível. Eu acho que a gente precisa caminhar para o encerramento, né? Que o nosso tempo é bem curto aqui. É bem curtinho. E assim, eu anotei várias perguntas para fazer para você e acaba que não deu tempo. Tem algumas escolas que eu andei pesquisando que elas trabalham com esquema de bottoms, de metas. Tem até uma escola de game de São Paulo que eu cheguei a conhecer. Eles trabalham com cada módulo do curso, o aluno é um avatar. Ele tem que ir desenhando esse avatar dele. Quando ele chega no final do curso, ele tem um avatar completo. Qual dessas técnicas, assim, você já utilizou? Qual que você acha interessante? Olha, eu gosto muito dessas possibilidades de que o aluno crie seu próprio avatar, ou que ele crie, porque a gente está criando personagens para si mesmo, e com isso você, olha, veja, é a gamificação da gamificação, né? Porque você está criando uma simulação da simulação. Então, a pessoa, ela não joga diretamente, ela cria um avatar que joga por ela, né? Então, é muito interessante, porque nesse momento, o aluno, a pessoa que está jogando, ela se coloca livremente, porque quem fala não é ela, é o avatar. É o avatar. Eu acho fantástica essa possibilidade, né, de criação.
Primeiro porque sempre quando você cria, você tem a voz, você se apropria da sua própria voz e você fala de um outro lugar, né? Você não fala do lugar de alguém que está passivamente só ouvindo ou só recebendo a informação, mas você é ativo na informação, você é ativo no processo de criação de conhecimento. Então, eu acho fantástico isso. Quando trabalha com o teatro é isso, né? O teatro é um jogo de identidades, né? Então, eu, na sala de aula, trabalhando com teatro, trabalhava nessa dimensão, né? Esse jogo da identidade, de eu sair da minha própria identidade e construir um diálogo, uma fala, uma voz a partir de uma outra identidade que não a minha. O Avatar dá essa possibilidade, né? É muito interessante. E assim, eu comecei a pesquisar mais sobre gamificação nos últimos dias para poder conversar com você. Eu comecei a ver todas as possibilidades, o que as escolas têm feito, e eu tenho achado incrível, assim. Até onde o professor Jefferson trabalha na FATEC Carapicuíba, eles trabalham um esquema de gamificação nos semestres. Então, eles têm... Lá é o curso de jogos digitais, então eles trabalham com toda a vertente de gamificação durante as aulas. Professor Jefferson, você não consegue falar com a gente um pouquinho e contar sobre? Vai ficar para a próxima? Ele tá sem conseguir sem acessar. condições, né? Mas é bem interessante a forma com que a FATEC Carapicuíba trabalha a gamificação durante todos os semestres do curso. É o curso de jogos, nada mais do que trabalhar com gamificação. Professora Kátia, eu acho que... Tem mais alguma pergunta para a professora Kátia? Mais alguém? Acho que a gente está indo para o final, né? Não, tem muita coisa muito legal aqui. As pessoas falam, estou ouvindo trovões fortes. Não, hoje o mundo está caindo, gente. Aqui está caindo, aí em todos os lugares. Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz, assim, do nível de discussão do chat aqui, que as pessoas vêm trazendo ideias fantásticas. Eu vou deixar esses 2 livros aí como referência, esse que eu coloquei no chat, né? Gamificação na educação, que vocês conseguem baixar, são vários artigos, super recomendo, vale a pena. E o outro é o Homo Ludens, do Huizinga, né? Do Johann Huizinga, é Homo Ludens, né? Eu acho que, começando pelo Homo Ludens, acho que vale super a pena, dá para baixar, eu já vi vários PDFs aí na internet, espero que não seja pirataria, porque esse livro às vezes a própria público, né? Esse livro a própria editora disponibiliza, às vezes, uma parte, às vezes tem algumas possibilidades, né? Ainda mais quando o livro é mais antigo, né? Esse livro deveria estar no domínio público, porque o Huizinga já faleceu há muito tempo, né? Então, na verdade, eu não sei quem detém os direitos autorais. O meu livro é velhinho, né? Eu já comprei faz tempo. Mas eu recomendo, e acho que se a gente quer pensar uma educação para além das estruturas mais convencionais, eu acho que um caminho interessante é esse da gamificação. A gamificação é uma palavra mais nova, não é tão nova assim, mas é mais nova, se a gente pensar no âmbito dos jogos, né? E tem muitas pesquisas, tem muitas coisas, tem as características, os tipos de jogadores, né, de pessoas que se envolvem no jogo, tem muitas coisas que a gente pode pensar para além dessa situação mais básica. Olha o Jefferson conseguindo voltar. Ai, que bom que você voltou. Seu microfone está desligado. Só que o microfone precisa ligar, né, para falar. Pessoal, estamos aqui já há 34 minutos de um bate-papo maravilhoso, muito gostoso e proveitoso. Várias interações aqui no chat. Maravilhosas. Né? Os professores amam, gostam bastante. Estamos com 43 pessoas agora online, né? E que bom poder falar sobre gamificação, sobre práticas pedagógicas. É algo realmente muito gostoso, né? Um momento só, por favor, eu estou tendo algumas dificuldades
Hoje nós estamos... Tá. A live de hoje foi para os fortes. Sim, para os fortes. Eu peço muito, olha, desculpas para vocês, sabe, por estes pequenos problemas, né? Nós temos aqui a trilha digital, né? Sempre lembrando que todo esse projeto de live de quarta é sobre esse projeto, né? Então, se você quiser fazer o curso da trilha digital, tá aí na sua tela o link. Na FATEC Carapicuíba, nós temos, tanto nas ETECs quanto nas FATECs, nós temos realmente um curso na área de game, de jogos digitais. Eu sou professor da FATEC Carapicuíba em jogos digitais, né? E fica a dica aí, na próxima semana vai abrir o vestibular. Se você tem interesse por jogos digitais, venha saber mais, né? Venha saber mais, se inscreva, faça um curso técnico, né? E para as aulas, né? Para as aulas, gente, estou ficando doido aqui. Para essas lives, a gente também tem certificação. Então, para a certificação, acesse aqui também esse link que está passando na sua tela, e vocês terão a grande oportunidade aí de receber da Digital House, né, a certificação desse bate-papo e desse conteúdo que estamos discutindo aqui. Que bacana. Muito obrigada, pessoal, Jefferson, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Pena que teve todas essas dificuldades, mas foi muito bom poder bater papo com vocês sobre gamificação. Gostei muito das indicações de livro. Eu vou até pesquisar mais um pouco, porque faz um tempo que eu não leciono, faz um tempo que eu não estou em sala de aula com os alunos com essa disciplina, e seria bem legal para o retorno, né? E muito obrigada, Kátia, foi enriquecedor nossa conversa. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Ana Raquel, pela disponibilidade de estar compartilhando com a gente. Peço mais uma vez desculpas para vocês, né, por causa desses probleminhas técnicos. Estou aqui na minha casa sem energia ainda. E obrigado, Kátia, também por sua disponibilidade e liderança aí nesse bate-papo com a Ana Raquel hoje, viu? Eu que agradeço, Jefferson, essa parceria que para nós é um orgulho, uma honra, essa parceria com o Centro Paula Souza, é uma instituição admirável que faz educação de extrema qualidade nesse estado de São Paulo, eu diria no Brasil e no mundo, né? Então, parabéns pelo trabalho, mas nós voltaremos a esse tema de gamificação. Calma, ano que vem faremos várias lives, e aí a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre isso e vamos convidar todo mundo para participar com a gente de novo. Perfeito, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Semana que vem temos live. Temos live e vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre 2021 e os desafios. Com a nossa chefe suprema. Com a chefe, com a Lucília Guerra. Pessoal, até lá. Tchau. Tchau, gente. Tchau.